Seja você religioso ou não, a Bíblia é o livro mais lido do mundo e está cheio de histórias incríveis, desde o Velho Testamento até o Novo. E como é de se esperar, a ciência já comprovou muitos fatos bíblicos, porque ele não está morto, ele ressuscitou. Confira hoje fatos bíblicos comprovados pela ciência. Física da Arca de Noé. Em 2014, 4 alunos de física da Universidade de Leicester, na Inglaterra, confirmaram a viabilidade da Arca de Noé. Eles começaram uma pesquisa sobre a possibilidade da arca flutuar enquanto carregava um par de cada espécie de animal, analisando de acordo com a física o passo a passo das instruções encontradas na Bíblia. Eles convertaram os cúbitos, medida utilizada na Bíblia, para centímetros, determinando que 1 do primeiro correspondia a 48 do segundo. Seguindo esta linha, a arca teria 145 metros de comprimento, 24 metros de largura e 14 metros de altura. Noé também foi instruído a construir a arca com madeira de gofer, cuja densidade é parecida com a do cipreste, utilizada pelos estudantes para realizar os cálculos. Chegaram à conclusão que a arca vazia teria um peso de 2 milhões de quilos. E para flutuar, a densidade da embarcação teria que ser menor do que a da água. Então, a arca poderia suportar até 51 milhões de quilos, o suficiente para transportar todas as espécies sem afundar. Reservatório de Siloé. O livro de João conta a existência do reservatório de Siloé, local onde Jesus coletou água para curar os olhos de um cego. Embora todos pensassem que João não estava fazendo referência a um local de verdade, e sim usando um conceito para ilustrar a passagem, o reservatório realmente existe. Em 2005, um grupo de encanadores encontrou a reserva de água na cidade velha de Jerusalém. Após isso, arqueólogos assumiram as buscas e descobriram que se tratava de fato do chamado Reservatório de Siloé, pois estava exatamente no local descrito por João, parede do rei Salomão. Segundo o primeiro livro dos reis no Antigo Testamento, há o relato de que o rei Salomão ordenou a construção de uma muralha em Jerusalém. Em 2010, arqueólogos da Universidade Hebraica de Jerusalém encontraram partes de uma grande muralha. Segundo a arqueóloga Eilat Mazar, os restos da muralha do século X a.C. poderiam confirmar a descrição bíblica da época do rei. A muralha possuía 70 metros de comprimento e 6 metros de altura. E além dela, havia também uma guarita de segurança e uma torre, que foram encontradas em um local chamado de Ofel, entre a chamada Cidade de Davi e a parte sul do Monte do Templo Judaico, Torre de Babel. Em Gênesis 11, vemos a história da Torre de Babel, que foi construída pelos descendentes de Noé, que queriam eternizar seus nomes e também tinham intenção de alcançar os céus. Contudo, a atitude de soberba foi repreendida por Deus, e como castigo, confundiu-lhe as línguas faladas pela terra, sendo essa uma das explicações para as várias línguas faladas pelo mundo. Em um novo estudo sobre uma pedra encontrada na antiga Babilônia, atual Iraque, há cerca de um século, pode comprovar a existência da Torre de Babel. Segundo o professor da Universidade de Londres, Andrew George, no objeto encontrado há um desenho de uma torre com degraus e uma pessoa segurando uma lança e usando um chapéu de cone. Abaixo há um texto que diz Zigurate, que significa monumento em forma de pirâmide, ou Templo da Babilônia. A pedra do século VI a.C., para o especialista, mostra a primeira imagem real da Torre de Babel, evidenciando as 7 camadas da estrutura, além de identificar um homem por trás de sua construção, o imperador Nabucodonosor II. O objeto também revela detalhes da construção da estrutura, e mais importante, como Nabucodonosor a construiu. A história escrita na rocha é como a que está na Bíblia. Pôncio Pilatos foi o governador romano que ordenou a morte de Jesus, segundo o Evangelho. Em 1961, os arqueólogos liderados pelo Dr. Antônio Frova descobriram em Cesárea Marítima, uma cidade romana antiga ao longo da costa mediterrânea de Israel, um fragmento de pedra calcária,
na qual foi gravada uma inscrição com o nome de Pôncio Pilatos. A placa, de 82 centímetros de largura e 68 centímetros de altura, que pode ser encontrada atualmente no Museu de Israel, em Jerusalém, foi escrita em latim e colocada em uma das escadas do anfiteatro de Cesária. A inscrição diz o seguinte: Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia, dedicou ao povo de Cesareia um templo em honra a Tibério. A informação descrita coincide com o reinado do imperador Tibério entre os anos 14 e 37 d.C. e também com o cronograma bíblico descrito no Novo Testamento. Lucas, em seu evangelho, se referiu a Pilatos como o governador romano da Judéia durante o reinado de Tibério César. A Cidade da Primavera. A Cidade da Primavera foi mencionada no livro de Samuel por ter sido conquistada pelo rei Davi, e também foi o lugar onde Salomão foi ungido a rei. Após 20 anos de escavação, arqueólogos descobriram a Cidade da Primavera em Israel. A cidade descoberta tem cerca de 3.800 anos. A escavação aconteceu na cidade de Davi, no Parque Nacional de Davi. A Cidade da Primavera foi construída para salvar e proteger a água da cidade de inimigos que tentavam dominá-la. Protegida pela fonte de Gion, o local é descrito no livro bíblico de Reis. Lá, Salomão foi ungido rei pelo sacerdote Zadok por ordem de seu pai Davi. A Cidade da Primavera é a maior fortaleza cananeia que ainda resiste ao tempo. Travessia do Mar Vermelho. Agora, indo para o livro de Êxodo, nas Escrituras conta a história de Moisés, que para libertar o povo hebreu, recebeu de Deus a incumbência de tirá-los do Egito. E na fuga se depararam com o Mar Vermelho. O relato bíblico afirma que as águas do mar se dividiram em dois, após Moisés estender sua vara sobre as águas. Dessa forma, os israelitas puderam atravessar o mar, enquanto os soldados do faraó ficaram pelo caminho. Segundo pesquisas feitas pelo cientista Carl Drews, ele fez uma simulação reconstituindo as localidades mais prováveis da separação das águas do Mar Vermelho, levando em consideração as alterações do relevo ao longo dos anos. Para que de fato pudessem cruzar o Mar Vermelho, o vento precisaria atingir uma velocidade de 95 km por hora, criando uma ponte terrestre temporária. Em matéria da BBC sobre o assunto, é lembrado também o episódio de um tsunami ocorrido em 1994 nas Filipinas, na ilha de Mindoro, em que uma testemunha relatou ter visto o mar se abrir. O tremor teria aberto uma grande rachadura no fundo de um lago localizado a 1,5 km da costa. A testemunha disse ter visto a água do lago escorrer como uma cachoeira, sendo tragada até revelar o fundo. Dessa forma, cientistas afirmam ser geologicamente possível ocorrer uma abertura no mar. Os 3 gigantes mais perigosos da Bíblia. Número 1. Og, rei de Bazã. O rei Og de Bazã é principalmente conhecido por sua estatura gigantesca e por sua fama como um dos últimos refaítas, um povo de estatura incomum mencionado na Bíblia. Og é mencionado no livro de Números da Bíblia como o rei de Bazã, que sai para lutar contra os israelitas liderados por Moisés. De acordo com a narrativa bíblica, Og era conhecido por ser um gigante, com seu leito de ferro medindo cerca de 9 côvados de comprimento, aproximadamente 4,2 metros, e 4 côvados de largura, cerca de 1,8 metros. Esta descrição realça a imagem lendária de Og como um ser de estatura extraordinária. Esse tamanho todo faz com que fiquemos com uma grande dúvida. Afinal, Og era realmente humano? Antes de responder a esta pergunta, deixe o seu comentário mostrando qual é a sua opinião sobre isso. Já fez isso? Certo. Então, vamos continuar. Ele era descrito como um gigante, com uma estatura extraordinária, como mencionado na Bíblia. Sua força e tamanho impressionantes poderiam torná-lo uma ameaça formidável em combate. De acordo com a narrativa bíblica, sim, Og, o rei de Bazã, era um ser humano. Embora seja descrito como um homem de estatura extraordinária e fosse conhecido por sua fama como um gigante, ele ainda é retratado como um governante humano e não como uma figura mítica ou sobrenatural,
como um rei que governava sobre a região de Bassã, é razoável supor que ele também comandava um exército poderoso. Isso significava que ele tinha recursos militares significativos à sua disposição para defender seu reino e expandir sua influência. Bazã estava localizada em uma área estratégica, com territórios férteis e recursos naturais abundantes. Isso poderia fazer de Bazã um alvo valioso para outras nações ou reinos que buscavam expandir seus próprios territórios. Og representava um desafio direto à autoridade de Moisés e ao povo de Israel durante sua jornada em direção à Terra Prometida. Como líder de um reino vizinho, ele poderia ter sido percebido como uma ameaça à segurança e à estabilidade dos israelitas. Agora, a pergunta que não quer calar: por que o rei Og e os próximos 2 gigantes que irei mencionar eram tão grandes e tão perigosos? Por acaso eles tomaram alguma fórmula mágica que os deixaram maior? Ou era apenas consequências genéticas daquela época? No final do vídeo, iremos responder a todas essas perguntas de uma forma mais plausível. Então peço que você fique comigo até o final. Número 2. Golias. Na Bíblia, não há uma medida exata da altura de Golias, mas ele é descrito como um homem de 6 côvados e 1 palmo em algumas traduções, o que equivale a cerca de 3 metros, usando a medida comum de 45 centímetros por côvado. Mas por que Golias era tão temido e perigoso naquela época? Bem, Golias era descrito como um homem de grande estatura e força formidável. Ele era temido pelo seu tamanho imponente e habilidades de combate. Desafio ao exército de Israel. O desafio lançado por Golias ao exército de Israel é um dos momentos mais marcantes da narrativa bíblica e é relatado no livro de 1 Samuel, capítulo 17. A história começa com os filisteus e os israelitas se posicionando para a batalha no Vale de Elá. Os filisteus, liderados por seu campeão, Golias, desafiam os israelitas para enviarem um homem para um combate individual que decidiria o resultado da batalha. A cena é descrita com detalhes vívidos. Golias, um gigante de estatura impressionante, equipado com uma armadura pesada e armas poderosas, aparece diante das fileiras israelitas, zombando e insultando-os. Ele desafia os israelitas a escolherem um campeão para enfrentá-lo em combate singular, prometendo que se ele vencer, os filisteus se tornarão escravos dos israelitas, mas se o campeão israelita vencer, os filisteus se renderão. Esse desafio tem um impacto tremendo no exército de Israel. Os soldados ficam atemorizados diante da imponente presença de Golias e suas palavras desdenhosas. Eles estão paralisados pelo medo, incapazes de responder ao desafio. Até mesmo o rei Saul, que deveria liderar suas tropas com coragem e confiança, é descrito como tremendo de medo diante do desafio de Golias. Essa situação de impasse perdura por 40 dias, durante os quais Golias repete seu desafio diariamente, enquanto os israelitas permanecem sem resposta, incapazes de encontrar alguém disposto a enfrentar o gigante filisteu. O desafio de Golias torna-se um teste não apenas de coragem e bravura, mas também de fé e confiança em Deus para os israelitas. É neste contexto que Davi, um jovem pastor que veio ao campo de batalha para levar suprimentos para seus irmãos mais velhos, surge como o improvável herói, que aceita o desafio de Golias. A história de Davi e Golias é uma das mais famosas da Bíblia e continua a inspirar pessoas ao redor do mundo pela coragem, fé e determinação demonstradas por Davi ao enfrentar o gigante filisteu. Mas a história não para por aí. Você sabia que Golias tinha um irmão cuja estatura era equivalente à de Golias? Pois é, seu nome era Lami, e ele é o número 3 da nossa lista. Lami é um personagem bíblico mencionado brevemente no livro de 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 5. Ele é identificado como irmão de Golias, o gigante filisteu que foi derrotado por Davi na famosa história de Davi e Golias, relatada em 1 Samuel, capítulo 17. Embora a Bíblia não forneça muitos detalhes específicos sobre Lami, sua breve menção sugere que ele também era um guerreiro filisteu e provavelmente compartilhava algumas das características físicas e habilidades de combate de seu irmão, Golias. Como membro da família dos Refaíns, uma raça de guerreiros gigantes, Lami provavelmente era considerado uma figura imponente e poderosa no campo de batalha.
Enquanto Golias ganhou destaque na narrativa bíblica devido ao seu confronto com Davi, Lahmi é mencionado apenas de passagem, sem detalhes sobre suas ações ou feitos específicos. No entanto, sua inclusão na genealogia e na lista de descendentes dos gigantes filisteus sugere que ele também era uma figura significativa no contexto das batalhas entre os filisteus e os israelitas. Embora sua história seja menos conhecida e menos elaborada do que a de seu irmão mais famoso, Lahmi representa mais um aspecto das antigas tradições e lendas que cercam as batalhas entre os povos da região na época bíblica. Sua menção na Bíblia serve como lembrete do papel dos gigantes e guerreiros poderosos nas histórias e mitos antigos que continuam a fascinar e inspirar as pessoas até os dias de hoje. A história dos 3 gigantes mais perigosos da Bíblia, Og, Golias e Lahmi, é marcada por sua estatura imponente, força formidável e papel significativo nas narrativas bíblicas. Esses gigantes representam desafios formidáveis enfrentados pelo povo de Israel e são símbolos de coragem, fé e determinação. Og, rei de Bazã, é descrito como um dos últimos refaítas, com uma estatura gigantesca que o tornava uma figura temida. Sua derrota pelos israelitas, sob o comando de Moisés, destaca a capacidade de Deus de ajudar seu povo a superar até mesmo os inimigos mais poderosos. Golias, o gigante filisteu, é famoso por sua batalha contra o jovem Davi. Seu desafio ao exército de Israel por 40 dias destaca a importância da coragem, da confiança em Deus e da determinação em enfrentar desafios aparentemente insuperáveis. Lahmi, irmão de Golias, é mencionado brevemente na Bíblia, mas sua inclusão na lista de gigantes filisteus sugere sua importância como uma figura formidável no contexto das batalhas entre os filisteus e os israelitas. Agora volto a fazer a mesma pergunta que fiz anteriormente. Por que essas pessoas eram tão grandes e tão perigosos? Será que algum deles tomaram alguma substância que fizessem eles terem essa extraordinária estatura? Ou era apenas consequências genéticas daquela época? A Bíblia não fornece uma explicação detalhada sobre por que essas pessoas eram descritas como homens de estatura extraordinária. No entanto, existem algumas interpretações e teorias que buscam explicar essa característica. Genética. Alguns estudiosos sugerem que a descrição dessas pessoas como um gigante pode ter sido baseada em pessoas reais que tinham gigantismo ou acromegalia, condições causadas por problemas na glândula pituitária que resultam em um crescimento excessivo do corpo. Exagero literário. A Bíblia frequentemente usa linguagem poética e simbólica, e é possível que a descrição delas como gigantes seja uma forma de exagero literário para enfatizar sua força e poder. Isso pode ter sido usado para destacar a dificuldade da batalha que os israelitas enfrentaram. Tradição cultural. Em muitas culturas antigas, incluindo a cultura hebraica, existem histórias e mitos sobre gigantes e seres de estatura extraordinária. Essas histórias muitas vezes refletem preocupações culturais mais amplas sobre força, poder e os desafios enfrentados pelas pessoas. Conflito étnico. Alguns teólogos sugerem que a descrição dessas pessoas como gigantes pode ter sido uma maneira de desumanizar e demonizar os inimigos de Israel, tornando-os mais assustadores e formidáveis aos olhos dos israelitas. Muitos se falam em Rei Salomão, um dos homens mais ricos que já pisou na terra, o terceiro rei de Israel. Muitos projetam uma ideia que Salomão era um homem com muita sabedoria e conhecimento. Mas nesse vídeo você vai descobrir a verdade não contada sobre o rei Salomão. Como ele teve 1000 mulheres, sendo 700 esposas e 300 concubinas. E também adorou outros deuses. Como um homem dito por muitos como detentor da sabedoria teve tanta sujeira em sua história, é o que você vai ver nesse vídeo. Você já ouviu falar de Salomão, o rei sábio de Israel? Ele é famoso por suas decisões inteligentes e pelo seu poder. Mas há algo curioso sobre ele. Por que Salomão teve tantas esposas? Salomão escolheu ter 1000 mulheres, porque ele queria mostrar poder e status como rei. Para os reis naquela época, ter muitas esposas era como um sinal de riqueza e influência.
Mas é claro que não foi só por isso. Existe uma outra explicação misteriosa que ainda não te contaram e que muitas pessoas ainda não sabem. Mas antes de contar, precisamos entender um pouco da história de Salomão. Aliás, como ele se tornou o homem mais sábio a pisar nessa terra. Salomão foi um rei muito famoso de Israel, filho de Davi, outro grande rei. Quando Davi morreu, Salomão se tornou rei por volta de 970 a.C. Deus apareceu em um sonho para Salomão e lhe ofereceu qualquer coisa que ele quisesse. 1 Reis 3, 5, 14. Abra aspas. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão durante a noite em sonhos, e Deus lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com o teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, justo e correto de coração. Tu lhe deste grande bondade, concedendo-lhe um filho que o sucederia no trono, como hoje se vê. Ó Senhor, meu Deus, agora fizeste rei o teu servo em lugar de meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui no meio do teu povo eleito, um povo tão numeroso que não se pode contar ou calcular. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo para julgar o teu povo e para distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu tão grande povo? O pedido de Salomão agradou ao Senhor, e Deus lhe disse: já que pediste isso e não uma vida longa, nem riquezas, nem pediste a morte dos teus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá outro igual a você. Certo dia, duas mulheres foram até o rei Salomão com um problema difícil. Elas moravam na mesma casa e cada uma tinha um bebê. Durante a noite, um dos bebês morreu, e a mãe desse bebê trocou secretamente seu filho morto pelo bebê vivo da outra mulher enquanto ela dormia. Quando a outra mãe percebeu que o bebê que estava ao seu lado era diferente, começou uma discussão. Ambas afirmavam ser a mãe verdadeira do bebê vivo. Elas foram até Salomão em busca de justiça. Salomão, então, teve uma ideia para descobrir quem era a verdadeira mãe. Ele disse que dividiria o bebê em duas partes e daria uma metade para cada mulher. Uma das mulheres concordou com isso, mas a outra implorou para que o bebê fosse dado inteiro à outra mulher, mesmo que isso significasse que ela não o criaria. Salomão percebeu que apenas a verdadeira mãe faria esse sacrifício para salvar seu filho. Ele decidiu que a mulher que se dispôs a abrir mão do bebê para salvá-lo era a verdadeira mãe, e assim entregou o bebê a ela. Essa decisão mostrou a sabedoria de Salomão em entender o verdadeiro amor materno e como ele foi capaz de resolver um problema complicado usando seu discernimento. Salomão foi um rei muito poderoso e inteligente. Ele construiu um templo especial em Jerusalém, onde as pessoas podiam ir para adorar a Deus. Esse templo era um lugar sagrado e importante para o povo de Israel. Além disso, Salomão fez muitos negócios com outros países. Ele trocou coisas que Israel tinha em abundância por coisas que outros países tinham e que Israel precisava. Esses negócios ajudaram Israel a ter muitas coisas boas e a ficar rico. Essas ações de Salomão ajudaram a melhorar a vida das pessoas em Israel, fornecendo-lhes um lugar para adorar a Deus e garantindo que tivessem coisas importantes através dos negócios com outros países. Isso fez com que Salomão fosse um rei muito respeitado e amado pelo seu povo. Salomão, o lendário rei de Israel, é conhecido por sua sabedoria incomparável e suas grandes realizações. No entanto, há uma questão intrigante que muitos se perguntam. Por que Salomão, apesar de toda a sua sabedoria e sucesso, acabou caindo? Nosso vídeo já irá continuar, mas antes quero te fazer um convite gratuito para entrar no nosso grupo do WhatsApp. Lá você recebe conteúdos sobre a Bíblia, orações e tudo que um cristão precisa. Junte-se ao grupo clicando no primeiro link do comentário fixado. Eu e os outros membros te aguardamos ansiosamente.
Te espero lá e continue assistindo o vídeo. Salomão construiu muitas coisas boas para o povo, incluindo um templo em Jerusalém, que se tornou um lugar sagrado. Ele também fez muitos acordos comerciais com outros países, o que ajudou Israel a ficar rico. Mas Salomão também cometeu erros. Ele se casou com muitas mulheres estrangeiras, o que trouxe problemas para Israel porque elas trouxeram suas próprias religiões e deuses. Isso desagradou a Deus. Salomão, apesar de sua grande sabedoria, cometeu um erro ao se casar com muitas mulheres de outros países. Isso não era comum na época, e essas mulheres trouxeram consigo suas próprias religiões e deuses. Algumas dessas mulheres vieram de regiões onde se adorava ídolos feitos de pedra, madeira ou metal. Cada um desses ídolos representava um deus diferente, como deuses do sol, da lua, da guerra, entre outros. Essas religiões estrangeiras muitas vezes envolviam rituais e práticas que eram contrárias aos ensinamentos de Deus, como sacrifícios de animais, adoração de ídolos e até mesmo rituais de fertilidade. Ao se casar com mulheres de diferentes países, Salomão permitiu que essas práticas religiosas estranhas entrassem em Israel, o que desagradou a Deus e levou o povo de Israel a se afastar da fé verdadeira. Isso causou problemas no reino e contribuiu para a queda espiritual e moral do povo. Por causa disso, o povo de Israel começou a se afastar de Deus, seguindo os deuses estrangeiros trazidos pelas esposas de Salomão. Isso desagradou a Deus, que havia instruído seu povo a adorá-lo somente e não seguir outros deuses. Salomão escolheu ter 1000 mulheres principalmente porque ele queria mostrar poder e status como rei. Para os reis naquela época, ter muitas esposas era como um sinal de riqueza e influência. Além disso, casar-se com mulheres de outros reinos poderia fortalecer as relações diplomáticas e trazer paz ao seu reino. Imagine Salomão como um grande líder, querendo garantir a segurança e prosperidade de seu povo. Ele pensou que ter muitas esposas poderia ajudar a manter essa estabilidade. No entanto, essa decisão teve consequências inesperadas. Suas esposas estrangeiras trouxeram consigo suas próprias religiões e deuses, o que desagradou a Deus e causou problemas para o povo de Israel. Então, embora parecesse uma escolha inteligente na época, acabou trazendo problemas para Salomão e seu reino. A decadência do rei Salomão, divisão do reino. Após a morte de Salomão, o reino de Israel se dividiu em dois: o reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul. Isso enfraqueceu a unidade do povo de Israel e resultou em 2 governos separados, cada um enfrentando seus próprios desafios e ameaças. Menos religião. Salomão permitiu que suas esposas estrangeiras trouxessem suas próprias crenças religiosas para Israel. Isso levou muitas pessoas a abandonarem a adoração ao Deus de Israel e começarem a seguir outros deuses estrangeiros, o que desagradou a Deus e causou uma divisão espiritual dentro do povo. Brigas políticas. As políticas de Salomão, como altos impostos e trabalho forçado, causaram descontentamento entre as tribos de Israel. Isso levou a tensões políticas e sociais que eventualmente contribuíram para a divisão do reino após sua morte. Perda de fama. Apesar de suas realizações notáveis, como a construção do templo em Jerusalém, as falhas morais de Salomão, como ter tantas esposas estrangeiras e permitir a idolatria, mancharam sua reputação. Ele é lembrado não apenas por suas conquistas, mas também por suas fraquezas e erros. Agora, uma coisa que percebemos foi que Salomão cometeu um pecado terrível, que foi ter mais de 1000 mulheres e adorar outros deuses. Ao refletir sobre isso, pensamos na seguinte pergunta: será que apesar disso tudo, Salomão poderia ser perdoado dos pecados? Pode ser uma pergunta complexa, mas iremos descobrir a resposta agora. Mateus 12, 31, 32. Portanto, eu lhes digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser alguma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Jesus disse que há um tipo de pecado que é tão sério que não pode ser perdoado. Ele chamou isso de blasfêmia contra o Espírito Santo.
Mas o que isso realmente significa? Deus realmente não pode perdoar? Primeiro vamos ter que entender por que Deus permite a existência do pecado. Imagine que Deus nos deu liberdade para fazer escolhas, assim como quando escolhemos o que vestir ou o que comer. Ele fez isso porque queria que fôssemos livres para amá-lo e escolher fazer o bem. Mas, com essa liberdade, vem a possibilidade de escolher fazer coisas ruins, como mentir, magoar alguém ou ser egoísta. Isso é o que chamamos de pecado. Então, por que Deus permite isso? Bem, imagine que você tem um jogo de videogame. Se o jogo fosse muito fácil e não houvesse desafios, perderia a graça, certo? Da mesma forma, Deus nos deu liberdade para enfrentarmos desafios e crescermos como pessoas. Mesmo quando pecamos, Ele está sempre pronto para nos ajudar a aprender com nossos erros e a nos tornarmos pessoas melhores. Além disso, o amor de Deus brilha ainda mais quando Ele nos perdoa pelos nossos pecados. É como se Ele dissesse: mesmo quando você erra, eu ainda te amo e estou aqui para te ajudar. Imagine Deus como um grande abraço de perdão. Ele é como aquele amigo que está sempre pronto para te perdoar quando você faz algo errado, mesmo que seja algo sério. Ele não fica zangado para sempre. Em vez disso, ele te dá uma segunda chance, e uma terceira, e uma quarta. Na verdade, infinitas chances. Deus quer que você se sinta amado e aceito, mesmo quando comete erros. Ele não fica guardando rancor ou punindo você sem parar. Pelo contrário, ele está sempre de braços abertos, pronto para te perdoar e te ajudar a seguir em frente. Agora, se Deus está sempre de braços abertos, pronto para perdoar e te ajudar a seguir em frente, por que então Ele diz que quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir? Isso pode ser muito contraditório, mas existe uma resposta para isso. Primeiro, temos que entender o que é o Espírito Santo. Pense no Espírito Santo como uma espécie de energia divina que está sempre presente ao nosso redor, como o vento invisível. Ele é como um amigo invisível que está sempre lá para nos ajudar e nos guiar. Imagine que você está navegando em um barco em um lago. O Espírito Santo seria como o vento que enche as velas do seu barco, impulsionando-o na direção certa. Ele nos ajuda a tomar boas decisões, a entender o que é certo e a nos sentir próximos de Deus. Além disso, o Espírito Santo também é como uma luz que ilumina nosso caminho quando estamos na escuridão. Ele nos conforta nos momentos difíceis e nos dá força para superar os desafios da vida. Então, mesmo que você não possa ver o Espírito Santo, ele está sempre presente, trabalhando silenciosamente em nossas vidas para nos ajudar a viver de acordo com os ensinamentos de Deus e nos aproximar dele. Ele é como o nosso companheiro divino sempre ao nosso lado. Nosso vídeo já irá continuar, mas antes quero te fazer um convite gratuito para entrar no nosso grupo do WhatsApp. Lá você recebe conteúdos sobre a Bíblia, orações e tudo que um cristão precisa. Junte-se ao grupo clicando no primeiro link do comentário fixado. Eu e os outros membros te aguardamos ansiosamente. Te espero lá e continue assistindo o vídeo. Mas o Espírito Santo é Deus? Ou é outra entidade divina? Imagine a Santíssima Trindade, Deus Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo, como um time de super-heróis. Cada um tem seu próprio papel, mas todos trabalham juntos como um só time. O Espírito Santo é como o poder especial que flui de Deus para ajudar as pessoas aqui na Terra. Ele é como o superpoder invisível que nos guia, nos dá força e nos faz sentir a presença de Deus em nossas vidas. Então, enquanto Deus Pai é como o chefe do time e Jesus Cristo é como o herói que veio nos salvar, o Espírito Santo é como o amigo invisível que está sempre ao nosso lado, nos ajudando e nos apoiando em tudo o que fazemos. Ele é Deus, mas de uma maneira especial e próxima de nós. Agora, por que aquele que comete a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o próprio Deus, não pode ser perdoado? Blasfêmia é quando alguém diz ou faz algo muito desrespeitoso com relação a Deus.
É como usar palavras ou ações que insultam ou desonram o que é sagrado. Por exemplo, se alguém diz palavras cruéis sobre Deus ou faz piadas de mau gosto sobre assuntos religiosos, isso é considerado blasfêmia. Imagine que você tem um amigo muito importante para você e alguém começa a dizer coisas terríveis sobre esse amigo na sua frente. Isso te deixaria chateado, certo? Da mesma forma, quando falamos ou agimos de maneira desrespeitosa em relação a Deus, isso machuca os sentimentos dele. É por isso que muitas pessoas consideram a blasfêmia como algo muito sério. É como ferir os sentimentos de alguém que você ama muito. É importante tratar as coisas sagradas com respeito e consideração, da mesma forma como gostaríamos que as pessoas tratassem aquilo que é importante para nós. A passagem que menciona esse pecado é encontrada nos Evangelhos, em Mateus 12, 31, 32. Jesus estava explicando que as pessoas poderiam ser perdoadas por muitos tipos de pecados, mas não por esse específico. Então, qual é esse pecado exato? Alguns estudiosos acreditam que é rejeitar completamente a obra do Espírito Santo em nossa vida. Em outras palavras, é recusar o convite de Deus para aceitar sua graça, seu amor e seu perdão, que são oferecidos através do Espírito Santo. É como fechar a porta para Deus e seu perdão, mesmo sabendo que Ele está oferecendo isso a nós. Mas Deus pode ou não perdoar esse pecado? Alguns acreditam que o pecado contra o Espírito Santo é tão sério que Deus não pode perdoar. Mas outros pensam diferente. Pessoas que acreditam que esse pecado não tem perdão acham que é quando alguém rejeita Deus de uma forma muito séria e persistente. É como se essa pessoa fechasse a porta para Deus e se recusasse a aceitar o perdão dele, mesmo que Deus esteja oferecendo isso. É como dizer não para Deus repetidamente. Porém, há quem acredite que se alguém mudar de ideia e quiser se reconciliar com Deus de verdade, ele pode perdoar qualquer coisa, até mesmo esse pecado. Isso porque acreditam que o amor e a misericórdia de Deus são infinitos. Em resumo, embora haja essa ideia de um pecado que não pode ser perdoado, muitos acreditam que, se alguém estiver verdadeiramente arrependido e buscar a Deus, ele pode perdoar qualquer coisa. Agora, depois de descobrirmos qual é o pecado que nunca pode ser perdoado por Deus, ficamos com a seguinte pergunta em nossas cabeças: por que Deus permite o pecado se Ele mesmo o condena? Antes de responder a isso, precisamos entender o porquê Deus nunca perdoou o diabo. Será que a figura emblemática da rebelião cósmica pode encontrar redenção? Nesta exploração, mergulharemos nas interpretações teológicas, examinaremos as Escrituras e nos confrontaremos com a complexidade do perdão divino. Preparem-se para uma análise profunda, cheia de questionamentos e reflexões sobre um tema que transcende as fronteiras do conhecido. O que a teologia nos revelará sobre a possibilidade de perdão para aquele que desafiou o divino? A resposta pode surpreendê-los. Vamos desvendar este enigma juntos. Segundo a tradição cristã, a criação dos anjos é mencionada na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento. Os anjos são considerados seres espirituais criados por Deus para cumprir diferentes funções em seu plano divino. A Bíblia não fornece muitos detalhes específicos sobre a criação dos anjos, mas várias passagens aludem à sua existência. A visão cristã tradicional, baseada em passagens como Colossenses 1,16, sugere que Deus criou todas as coisas, incluindo os anjos, por meio de Jesus Cristo, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Os anjos são frequentemente representados como mensageiros de Deus, executando tarefas divinas, como transmitir mensagens, proteger as pessoas, adorar a Deus e, em alguns casos, desempenhar papéis específicos na execução do plano divino. Por exemplo, Miguel é frequentemente descrito como um arcanjo guerreiro e Gabriel é conhecido por ser um mensageiro celestial. Muitas passagens bíblicas descrevem anjos sendo enviados por Deus para transmitir mensagens importantes aos seres humanos. Um exemplo notável é a Anunciação a Maria, onde o anjo Gabriel é enviado para informá-la que ela conceberia e daria à luz Jesus Cristo. Lucas 1, 26, 38. Os anjos são considerados servos de Deus, prontos para executar sua vontade.
Sua missão como mensageiros destaca sua função de cumprir os propósitos divinos e transmitir revelações importantes aos seres humanos. A representação dos anjos como mensageiros enfatiza a importância das mensagens divinas. Essas mensagens muitas vezes estão relacionadas a eventos cruciais na narrativa cristã, como o anúncio do nascimento de Cristo, as revelações aos profetas e a orientação divina. Os anjos são vistos como seres espirituais que atuam como intermediários entre Deus e a humanidade. Ao transmitir mensagens divinas, eles facilitam a comunicação entre o divino e o humano, demonstrando a preocupação de Deus com sua criação. Além de transmitir mensagens, os anjos também são associados à proteção e orientação. Eles são vistos como guardiões divinos, prontos para intervir e guiar os crentes de acordo com a vontade de Deus. A criação dos anjos é vista como parte do propósito divino, e eles são considerados parte do reino espiritual que serve a Deus. A existência dos anjos é vista como uma manifestação da sabedoria e da vontade de Deus, desempenhando um papel na execução dos planos divinos e na adoração ao Criador. A natureza exata da criação dos anjos e seus propósitos específicos podem variar entre diferentes correntes e denominações cristãs. Agora vamos falar sobre Lúcifer. A associação de Lúcifer com a estrela da manhã, ou anjo da luz, é comum em algumas interpretações teológicas e tradições cristãs. O termo Lúcifer tem origens latinas e significa portador de luz ou aquele que traz luz. Essa associação está relacionada a uma passagem bíblica específica que é frequentemente interpretada de forma alegórica. A passagem em questão é encontrada no livro de Isaías no Antigo Testamento da Bíblia, em Isaías 14, 12, 15, na versão King James. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. No cristianismo, por exemplo, algumas tradições acreditam que Satanás e os anjos caídos escolheram conscientemente se rebelar contra Deus, e o ato de rebelião foi irreversível. Essa visão está associada à ideia de livre-arbítrio e responsabilidade moral. A história de Satanás se rebelando contra Deus é principalmente derivada de tradições religiosas, especialmente do cristianismo. A narrativa mais conhecida sobre a queda de Satanás é encontrada em textos como a Bíblia, especificamente em passagens como Isaías 14, 12, 15 e Ezequiel 28, 12 19, embora essas passagens não se refiram explicitamente a Satanás, mas sim a figuras históricas ou reis. A interpretação de que Satanás foi um anjo caído muitas vezes se baseia em uma leitura alegórica ou simbólica dessas passagens, combinada com outras referências bíblicas que mencionam a queda de Satanás. Uma das passagens-chave frequentemente citadas é a descrição de Lúcifer em Isaías 14, 12, 15, onde o termo Lúcifer é tradicionalmente associado a uma figura caída, embora a interpretação exata possa variar. As razões para a rebelião de Satanás geralmente são explicadas como resultado do orgulho, da ambição e do desejo de se igualar ou superar Deus. A ideia é que Satanás se rebelou devido ao seu desejo de ser como Deus ou de desafiar a autoridade divina. Essa narrativa é frequentemente usada para ilustrar a natureza do mal e da queda humana. A questão do livre-arbítrio é uma questão teológica complexa e muitas vezes objeto de debate entre teólogos e estudiosos religiosos. A ideia do livre-arbítrio, ou a capacidade de escolher entre opções, é frequentemente associada à natureza humana, mas a sua extensão a outras entidades, como Satanás ou anjos caídos, depende da interpretação teológica específica de uma tradição religiosa. Em algumas tradições, a concessão do livre-arbítrio é vista como uma expressão do amor divino e da busca de uma relação genuína com as criaturas.
A ideia é que Deus deseja que as criaturas tenham a liberdade de escolher amá-lo e obedecê-lo voluntariamente, em vez de serem forçadas a fazê-lo. No entanto, com essa liberdade vem a possibilidade de escolher o mal, como foi o caso da rebelião de Satanás. A concessão do livre-arbítrio a Satanás, de acordo com algumas interpretações, pode refletir a ideia de que todas as criaturas, incluindo seres angelicais, foram criadas com a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Isso ressalta a importância da liberdade de escolha e da responsabilidade moral. A escolha de Satanás de se rebelar contra Deus é frequentemente vista como um ato de seu próprio livre-arbítrio, em oposição à vontade divina. A ideia de que anjos têm livre-arbítrio é uma questão teológica, que pode variar de acordo com as interpretações específicas de diferentes tradições religiosas. A teologia cristã, por exemplo, tem diferentes perspectivas sobre esse assunto. Alguns teólogos argumentam que anjos, assim como os seres humanos, foram criados com a capacidade de fazer escolhas, incluindo escolher se submeter ou se rebelar contra Deus. Nessa visão, a queda de certos anjos, incluindo Satanás, seria o resultado do uso desse livre-arbítrio para se rebelar. Outras interpretações teológicas enfatizam a ideia de que os anjos têm uma natureza diferente da dos seres humanos e, portanto, podem ter uma compreensão diferente de seu relacionamento com Deus. Alguns argumentam que a queda de Satanás foi parte do plano divino, ou que Deus permitiu que isso acontecesse por razões que transcendem a compreensão humana. A visão predominante no cristianismo tradicional é que a queda de Satanás foi uma escolha consciente e irreversível, marcando um afastamento definitivo de Deus. Isso é frequentemente interpretado como uma rebelião persistente e não sujeita ao perdão divino. No entanto, é importante reconhecer que as interpretações teológicas podem variar, e algumas correntes teológicas podem ter perspectivas diferentes sobre essa questão. Algumas tradições cristãs podem argumentar que, teoricamente, qualquer ser, incluindo Satanás, poderia ser perdoado se houvesse um verdadeiro arrependimento e uma mudança de coração. No entanto, a visão tradicional e amplamente aceita é que Satanás e os anjos caídos estão em uma condição irreversível de condenação devido às suas escolhas. Isso está alinhado com a ideia de que a rebelião deles foi uma decisão consciente e persistente, sem espaço para arrependimento verdadeiro. Em resumo, enquanto algumas interpretações teológicas podem sugerir a possibilidade de perdão, a visão dominante no cristianismo tradicional é que a rebelião de Satanás é considerada irreversível e sem possibilidade de redenção. Neste profundo mergulho na teologia, exploramos a criação dos anjos como mensageiros divinos, servos de Deus destinados a cumprir seus propósitos. A narrativa da queda de Lúcifer, associada à sua rebelião contra o divino, levanta questionamentos sobre o livre-arbítrio e a possibilidade de perdão. Enquanto algumas interpretações teológicas sugerem a hipótese de redenção, a visão tradicional, amplamente aceita no cristianismo, afirma que a rebelião de Satanás é irreversível, marcando um afastamento definitivo de Deus. Assim, confrontamos a complexidade do perdão divino diante de uma rebelião cósmica. A resposta, de acordo com a tradição, é que a condenação de Satanás e dos anjos caídos é irrevogável, refletindo a ideia de uma escolha consciente e persistente. Em meio a tudo isso, outra pergunta surge: onde estava Jesus durante essa rebelião no céu? Quem ele era antes da criação? No vasto domínio, além da compreensão humana, onde o tempo era apenas uma sombra, a Trindade reinava em perfeita harmonia. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo compartilhavam uma união indescritível, onde o amor transbordava como uma fonte eterna. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Jesus, a palavra eterna, irradiava com a luz divina, sendo a personificação do amor e da sabedoria que fluíam naquele domínio atemporal. Antes que a luz e as trevas fossem separadas, antes que os alicerces do universo fossem estabelecidos, Jesus já existia como a expressão máxima do amor do Pai. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Jeremias 1:5. A criação era uma ideia divina que começou a se desdobrar numa esfera onde o tempo era apenas uma sombra.
Nesse cenário celestial, Jesus, com amor insondável, ofereceu-se voluntariamente para desempenhar o papel central na redenção da humanidade. Ele viu além das eras, discernindo cada vida que um dia pisaria sobre a terra. Assumindo a posição de Cordeiro de Deus, comprometeu-se a ser sacrificado pelos pecados do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Assim, o grandioso projeto do Criador começou a se desdobrar. A criação do universo foi uma sinfonia de cores, sons e formas que ecoavam sua magnificência. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Salmos 19:1. O tempo foi estabelecido e a narrativa da história cósmica começou a se desenrolar como uma tapeçaria que contava a história do divino. Ao longo das eras, Jesus esteve ativamente envolvido na trajetória da humanidade, preparando o caminho para sua encarnação. Ele foi o anjo do Senhor que apareceu a Abraão, o pastor que guiou o seu povo através do deserto, o profeta prometido por Moisés. O Senhor teu Deus suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Deuteronômio 18:15. Cada palavra proferida pelos profetas era um eco antecipado de sua chegada. Finalmente, no pleno cumprimento do tempo, Jesus, a palavra encarnada, nasceu em Belém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1:14. Sua vida terrena foi uma sinfonia de ensinamentos profundos, milagres surpreendentes e demonstrações do amor do Pai. Ele caminhou entre os homens, revelando o caráter do Pai e mostrando o caminho da verdadeira vida. A crucificação de Jesus, o Cordeiro perfeito, foi o clímax de sua missão redentora. Ele carregou o peso dos pecados do mundo, experimentando a separação temporária do Pai para que a humanidade pudesse ser reconciliada com Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. A cruz não era apenas um instrumento de tortura, era o altar onde o amor de Deus e a justiça divina se encontravam. A ressurreição de Jesus marcou o triunfo sobre a morte e o pecado. Ele venceu a escuridão, proporcionando esperança e vida eterna a todos que o seguem. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. A ascensão de Jesus aos céus não foi um adeus, mas um até breve. Ele prometeu enviar o Espírito Santo, capacitando seus seguidores para espalhar a mensagem da salvação pelos confins da terra. A história continua nos corações daqueles que escolhem seguir a Cristo. Sua mensagem ecoa através dos séculos, alcançando pessoas em todas as esferas da vida. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Cada geração adiciona um novo capítulo à história do Evangelho, provando que a graça de Jesus transcende todas as barreiras. O retorno de Jesus é o ponto culminante da narrativa divina. A promessa do seu retorno é a esperança que sustenta os corações dos crentes. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14:3. Ele virá não como o cordeiro sacrificado, mas como o rei triunfante, para estabelecer seu reino de justiça e paz. E assim a história celestial continua a se desdobrar, com Jesus sendo o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele é a luz que rompe as trevas, o caminho que conduz à vida eterna. Sua narrativa é uma epopeia divina que nos leva de uma eternidade a outra, revelando o amor sem fim de Jesus Cristo. Que cada coração possa ouvir essa história, que cada alma possa encontrar esperança e que cada vida seja transformada pelo amor eterno de Jesus. Este é um relato que transcende a compreensão humana, uma narrativa que continua a se desenrolar, com capítulos ainda a serem escritos nos anais do tempo. Que o amor de Jesus continue a ecoar por toda a eternidade, como uma melodia celestial que ressoa nos confins do universo. Enquanto contemplamos a história divina, mergulhamos nas profundezas do propósito eterno de Deus. Cada página dessa narrativa sagrada revela a maestria do Criador, que entrelaça seu amor infindável em cada detalhe do cosmos.
pois dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Romanos 11, 36. Nos primórdios do tempo, antes mesmo de existir o conceito de dias e noites, o plano divino se desenhava meticulosamente. Em sua sabedoria, Deus escolheu criar o homem à sua imagem, dotando-o de livre arbítrio e o colocando num jardim perfeito. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. Entretanto, a liberdade concedida ao homem trouxe consigo a possibilidade da escolha errada. Na serpente, a sutil tentação se insinuou, levando Adão e Eva a desobedecerem ao Criador. Assim, a queda da humanidade lançou uma sombra sobre a perfeição original, inaugurando uma jornada de redenção que só poderia ser conduzida por aquele que já estava presente antes do tempo. Nos corredores da eternidade, o Filho de Deus, Jesus, se comprometeu com a obra redentora. Cada profecia, cada sombra da lei, apontava para o momento em que o Messias viria para reconciliar a humanidade consigo mesma e com Deus. A semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Gênesis 3,15 ecoava a promessa de uma vitória definitiva. A encarnação de Jesus em Belém marcou o ápice da esperança divina. A estrela que guiou os magos, a música dos anjos, a humildade da manjedoura, todos esses detalhes revelavam a grandiosidade do presente que Deus oferecia à humanidade. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Isaías 9,6. A jornada terrena de Jesus foi marcada por milagres que desafiavam as leis da natureza, palavras que transcendiam a sabedoria humana e uma compaixão que curava as feridas mais profundas da alma. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Proclamava ele, apontando para a rota da redenção. No cenário do Calvário, a história atingiu seu ápice. A cruz, símbolo de vergonha e morte, tornou-se o trono da graça. Ali, Jesus levou sobre si os pecados do mundo, experimentando a separação do Pai para que pudéssemos ser reconciliados. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Ecoavam suas palavras de perdão. A ressurreição, a alvorada da nova criação, selou a vitória sobre o pecado e a morte. O túmulo vazio ecoa a promessa de vida eterna para todos que creem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios 15:22. A ascensão de Jesus abriu o caminho para a prometida vinda do Espírito Santo. No Pentecostes, o fogo divino desceu, capacitando os discípulos a proclamarem o Evangelho com ousadia. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Atos 1:8. Eram as palavras de Jesus cumpridas. A história do cristianismo desdobrou-se através dos séculos, marcada por triunfos e desafios. Os apóstolos espalharam a mensagem, enfrentando perseguições com coragem. As epístolas do Novo Testamento oferecem orientação à igreja nascente, destacando a importância do amor, da fé e da esperança. No entanto, os séculos também testemunharam divisões e conflitos dentro da comunidade cristã. As palavras de Jesus sobre a unidade ressoam como um chamado à reconciliação entre aqueles que o seguem. Que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. João 17:21. O avanço da igreja através das eras trouxe consigo momentos de renovação espiritual e períodos de desvio. A reforma do século XVI reafirmou a centralidade da graça e da fé. Contudo, a história também registra momentos em que a fé foi distorcida em busca de poder e influência. Ao explorarmos a história da fé cristã, não podemos ignorar o papel crucial das Escrituras Sagradas. A Bíblia, inspirada pelo Espírito Santo, continua a ser a fonte de verdade e orientação. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. 2 Timóteo 3:16. A história do cristianismo não é apenas uma narrativa de eventos passados, mas um convite para a participação ativa na história divina. Cada pessoa é chamada a fazer parte da grande comissão, proclamando o Evangelho a toda criatura. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28:19. O retorno de Jesus, aguardado com expectativa desde os primórdios da fé, permanece como o ponto focal da história.
A promessa de um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor nem lágrimas, aguarda sua realização final. Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. Ao contemplarmos essa história épica, somos convidados a mergulhar na riqueza do amor divino que transcende o tempo e o espaço. A narrativa de Jesus Cristo é mais do que uma história, é a manifestação do amor que ultrapassa qualquer compreensão. Ao avançarmos na narrativa divina, nos deparamos com a expansão da mensagem do Evangelho para além das fronteiras geográficas e culturais. Os missionários, inspirados pelo Espírito Santo, levaram a luz de Cristo a terras distantes. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Ecoava a comissão de Jesus. A história do cristianismo continuou a se desdobrar, enfrentando desafios e celebrando vitórias. A igreja primitiva, apesar das perseguições, cresceu em número e fervor espiritual. Os mártires, com suas vidas sacrificadas, tornaram-se testemunhas do poder transformador do Evangelho. Contudo, os séculos seguintes viram a igreja se dividir em diferentes tradições e denominações. Disputas teológicas e políticas levaram a cismas, mas também a movimentos de renovação. O Espírito Santo continuou soprando sobre a igreja, renovando-a e chamando-a de volta à sua verdadeira missão. A reforma protestante do século XVI, liderada por figuras como Martinho Lutero e João Calvino, reafirmou os princípios da salvação pela graça, da autoridade das Escrituras e do sacerdócio de todos os crentes. A Bíblia foi traduzida para diferentes línguas, permitindo que o acesso à palavra de Deus se expandisse. Os grandes avivamentos do século XVIII e XIX, como o movimento metodista e o Segundo Grande Despertar, trouxeram uma onda de fervor espiritual, levando muitos a um compromisso mais profundo com Cristo. Missionários como William Carey e Hudson Taylor espalharam a mensagem do Evangelho para regiões remotas, impactando vidas e culturas. O século XX testemunhou desafios significativos, como as guerras mundiais e o surgimento de ideologias que desafiavam os fundamentos da fé cristã. No entanto, também viu um renascimento missionário global, com um aumento notável no número de cristãos em várias partes do mundo. A história do cristianismo não é isenta de imperfeições, mas ela continua a ser uma narrativa de redenção e restauração. Os cristãos são chamados a refletir a luz de Cristo, independentemente das falhas humanas. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Hoje, a igreja enfrenta novos desafios em um mundo em constante mudança. A tecnologia e as comunicações oferecem oportunidades sem precedentes para compartilhar o Evangelho, mas também apresentam desafios éticos e culturais. Os cristãos são chamados a permanecer firmes na verdade da palavra de Deus, enquanto buscam maneiras relevantes de expressar o amor de Cristo em um mundo diversificado. O futuro da história do cristianismo permanece nas mãos de Deus, o autor e consumador da nossa fé. A promessa da volta de Jesus permanece como a âncora da esperança cristã. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para recompensar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22:12. Que cada capítulo dessa história inspire uma fé renovada, um amor mais profundo e uma dedicação incansável ao serviço. Que os seguidores de Cristo, guiados pelo Espírito Santo, continuem a proclamar o Evangelho em palavras e ações, buscando transformar vidas e sociedades com o poder do amor redentor de Jesus. Nesta jornada épica que atravessa os séculos, que o amor de Cristo, que sempre foi e sempre será, continue a ser a força motriz da história do cristianismo, guiando a Igreja em direção à plenitude da redenção que está por vir. Que esta história, com suas complexidades, triunfos e desafios, ressoe como uma canção eterna de louvor ao Deus que é fiel de geração em geração. E que no final, quando todas as lágrimas forem enxugadas e a história atingir sua consumação, possamos estar diante do trono, unidos na adoração ao Cordeiro que venceu, que é digno de toda honra e glória, agora e para sempre. Amém.